Está conosco o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Nós já entrevistamos Ricardo Nunes na segunda-feira. A assessoria do candidato do PSOL pediu para que essa entrevista acontecesse agora. E é isso que está acontecendo. Candidato, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia. E a todo mundo que está escutando a gente. Satisfação estar com vocês hoje aqui. Ô Boulos, as pessoas falam muito, né, de segundo turno é uma nova eleição, então, mas não é uma nova eleição, né? Senão participava todo mundo, senão começava tudo de novo. É uma continuação. E as pesquisas do primeiro turno mostram que o senhor tem um Everest para escalar, para conseguir se aproximar da intenção de votos que o prefeito teria hoje. Qual que vai ser a estratégia de campanha para ganhar esses votos que não foram para o senhor no primeiro turno? Deixa eu te falar, Megali, segundo turno é uma eleição bem diferente do primeiro. Porque no primeiro turno você tinha 6 candidatos ali disputando. E se você olhar, o atual prefeito, Ricardo Nunes, que é o candidato do mais do mesmo, deixar tudo como está, ele teve menos de 30% dos votos, praticamente empatado comigo. Os candidatos somados que optaram pela mudança tiveram 70% dos votos. Então veja, o que está em jogo nesse segundo turno agora são 2 caminhos. A pergunta que está em questão, para quem está ouvindo a gente, é que São Paulo a gente quer para os próximos 4 anos. A São Paulo que fique tudo como está, ou a São Paulo que mude. Quem acha que tá tudo bem, você vai ali num posto de saúde, tem remédio, tem médico, quem se sente tranquilo andando com o celular na rua e acha que São Paulo está bem segura, quem está contente com a cidade como está, concorda com o meu adversário. Quem entende que São Paulo precisa de mudança, e é independente de considerações ideológicas, Megali, né? O prefeito, ele tem que promover mudanças concretas na vida das pessoas. Quem entende que São Paulo pode ser mais segura, pode ter uma saúde melhor, pode ter uma educação melhor, pode estar melhor cuidada, que São Paulo merece mais do que tem hoje, a candidatura da mudança é comigo e com a Marta. Esse segundo turno, diferente do primeiro, onde tinham várias propostas, vários candidatos, aliás, muita briga e muita confusão, nesse segundo turno tem 2 caminhos. Eu estou muito confiante que a maioria da população de São Paulo vai novamente optar pela mudança e nós vamos ganhar a eleição no próximo dia 27 de outubro. Candidato, na segunda-feira, o atual prefeito Ricardo Nunes foi perguntado aqui por nós sobre também a estratégia nesse segundo turno, né? E das diferenças entre ele e o senhor. São muitas, mas ele falou que principalmente, fundamentalmente, uma das questões deste segundo turno será a experiência versus a inexperiência numa posição executiva. Que resposta o senhor dá a isso? Porque é uma alegação que de fato faz sentido, já que o senhor, apesar da experiência como deputado, não tem uma experiência no executivo. Olha, a experiência que o Ricardo Nunes tem, eu quero longe de mim. Experiência de obra superfaturada, experiência de ter permitido a entrada do crime organizado nos contratos da prefeitura. Aliás, ele precisa responder até hoje, que não respondeu, por que ele botou o cunhado do Marcola do PCC, da principal liderança do crime organizado, para cuidar do dinheiro das obras, chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Essa experiência de quem só apareceu no ano de eleição para apresentar a obra, que ficou 3 anos sumido, omisso, e quem está ouvindo sabe disso. Onde é que estava o prefeito nos 3 anos antes? Você está vendo obra agora, mas está vendo no tempo de eleição. E aí isso coloca uma questão, uma dúvida na cabeça das pessoas. Se o cara fez isso, só trabalhou em tempo de eleição, imagina esse cara se reeleger. A cidade vai ficar 3 anos largada, abandonada de novo, e só vai querer aparecer e fazer coisa na véspera da eleição, novamente dali a 4 anos. Ninguém quer isso. A experiência que eu trago, para além da minha atuação, junto às pessoas que mais precisam na periferia da cidade, sou muito grato por toda a votação que recebi nessas regiões, inclusive no bairro que eu moro, no Campo Limpo, além da experiência como deputado federal, que em 1 ano de mandato aprovou 3 projetos de lei importantes para o país, é também a experiência da minha vice, da Marta Suplicy, que todo mundo que está ouvindo a gente sabe que foi uma grande prefeita, que fez os céus, que fez o bilhete único, que mudou a vida do trabalhador, que antes tinha que pagar 3 conduções para chegar no serviço,
com bilhete único passou a pagar uma, que deixou legado. Agora, o que vai estar em jogo no segundo turno é sim uma comparação de trajetórias, de onde veio cada um, de perfis. São Paulo não pode ter um prefeito fraco, um prefeito inseguro, um prefeito que fala uma coisa numa hora, depois no tempo de eleição fala outra. São Paulo não pode ter um prefeito cheio de suspeitas e que, na verdade, atua como laranja de outros interesses e de outras figuras. Essa comparação de biografias, de trajetórias, de postura de cada candidato, certamente vai estar em jogo no segundo turno. Agora, acima de tudo, a questão que está colocada é: quem quer que as coisas fiquem como estão, está com o Ricardo Nunes. Quem quer mudar, eu peço humildemente que dê oportunidade para mim e para a Marta a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Você citou a Marta, Boulos, e aí eu me lembrei da disputa de 2020, porque são algumas, não vou dizer coincidências, mas são situações e cenários parecidos, né? Porque em 2020, a vice na sua chapa era Luiza Erundina, certo? Também foi prefeita de São Paulo. Nesse ano, Marta Suplicy. 2020, contra Bruno Covas, que foi um vice que acabou se tornando prefeito e conseguiu a reeleição, assim como o Ricardo Nunes nessa eleição aqui. E o resultado de 2020 foi Bruno Covas, 59,3%, e você teve 40,62% dos votos, né, naquela ocasião. Pergunto, que lição você aprendeu naquela disputa que deve colocar em prática nessa campanha de 2024 para ter um resultado diferente? Carla, o Ricardo Nunes é muito diferente do Bruno Covas. Infelizmente, né, o Bruno Covas foi um cara, vocês vão se lembrar dos debates que a gente teve há 4 anos, um cara civilizado, respeitoso, um cara que não era negacionista, que ajudou a trazer a vacina para São Paulo. O Ricardo Nunes, agora aliado com o Bolsonaro, já disse que é contra a vacinação obrigatória. O Bruno Covas era uma pessoa que não tinha essas relações, ou pelo menos isso não veio a público pela polícia, pelo Ministério Público, nos contratos da prefeitura com o crime organizado, com empresas ligadas ao crime organizado, diferente do Ricardo Nunes. Nós estamos falando de pessoas diferentes e de eleições diferentes. Inclusive, o Ricardo Nunes foi acusado por muitas figuras do próprio entorno e do partido do Bruno Covas de ter traído a memória do Bruno Covas. Porque ele entrou lá como vice, aliás, indicado pelo Dória, pelo Michel Temer, por essa turma do Centrão, né? E depois que assumiu a prefeitura com o falecimento do Bruno, o Ricardo Nunes foi se aliar com o Bolsonaro, que foi o que fez a Marta sair de lá, inclusive, né? Foi por um caminho cheio de suspeitas e de investigações em relação à corrupção no seu governo. Então, nós estamos falando de figuras bastante diferentes. Tanto é que eu tive o maior orgulho de receber o apoio, por exemplo, do Aloysio Nunes, que era até outro dia do PSDB e aliado do Bruno Covas, né? E devemos receber outros apoios de figuras que estiveram com o Bruno Covas e que não aceitam a postura do Ricardo Nunes, sobretudo nessa aliança oportunista, duas caras, com posições extremistas ligadas ao bolsonarismo. Bom, para que o nosso ouvinte entenda, essa é uma entrevista que trata de estratégia de campanha. Uhum. É uma pesquisa pós primeiro turno. A gente vai abordar de maneira mais detalhada as questões da cidade nas próximas entrevistas, que serão mais longas, inclusive com os candidatos presenciais. A gente já está negociando aqui com a assessoria dos candidatos. Boulos, Nunes mais Marçal, 29 mais 28 dos votos válidos, 57. Já tem uma vitória folgada aí e a tendência é que os votos de Marçal vão para Nunes. O senhor, além de atrair aqueles que não votaram no primeiro turno, vai precisar dos votos do Marçal, necessariamente. Como é que o senhor vai atrair esse eleitorado? Vê só, Megali, o eleitor que votou no Marçal, a maioria deles não votou por uma razão ideológica. Votou por um sentimento que eu, inclusive, consigo entender bem, de uma revolta, de uma indignação, né? De olhar para alguns políticos, esses que estão na prefeitura de São Paulo, né? E ver gente que só tem interesse em dinheiro, em privilégios, que só aparece de 4 em 4 anos para pedir voto. As pessoas
isso aumenta a descrença das pessoas na política. Você que votou no Marçal, eu tenho certeza que sim, votou também querendo uma mudança. Votou contra esse governo que está aí, contra uma prefeitura que só aparece para te apresentar boleto e não dá resultado. Contra um prefeito fraco, omisso, que só apareceu agora no tempo de eleição. Agora, no segundo turno, essa mudança é com a gente. Eu estou dialogando, por exemplo, com os motoristas de aplicativo. Você que é Uber, que está ouvindo a gente, já assumi esse compromisso e podem me cobrar depois, que nós vamos ganhar essa eleição e dia 1º de janeiro assumir a cidade. Eu vou liberar o Uber do rodízio na cidade de São Paulo, porque é o justo. O táxi já é liberado e o Uber, ele trabalha, o carro é um instrumento de trabalho dele. Se ele fica um dia na semana sem trabalhar, são pelo menos 4 dias no mês. Isso faz falta no fim do mês. Para você que é motoboy e que também está escutando, né, a gente vai fazer as bases de apoio para que o motoboy possa ter ali o básico que hoje ele não tem. Trabalha 24/48 na rua, né, e não tem um lugar para usar o banheiro, não tem um lugar para carregar celular, não tem um lugar para descansar, não tem um lugar para comer. Nós vamos fazer 96 bases de apoio ao trabalhador de aplicativo nos 96 distritos da cidade de São Paulo. Vai ter em todos os bairros da cidade esse apoio. Então, nós vamos dialogar com os eleitores, Megali, falando das propostas, do que a gente vai fazer para a cidade de São Paulo. É isso que importa. As pessoas, quando vão votar no prefeito, elas não estão considerando só as questões ideológicas. Lógico, eu tenho meus valores, meus princípios, né? Os eleitores têm as suas percepções, os seus valores, seus princípios, mas o que está em jogo nesse momento é o que a gente vai oferecer para a cidade de São Paulo nos próximos 4 anos. Se essa mediocridade que a gente viu até aqui, cheia de suspeita, que só trabalhou em tempo de eleição, se é um prefeito que, na verdade, é um laranja, de outros interesses, do centrão, de outras figuras, que não tem postura de prefeito, né? Ou se a gente vai querer para a cidade de São Paulo alguém com energia e com disposição de mudar. É dessa maneira que a gente vai dialogar, não só com os eleitores do Pablo Marçal, mas com o conjunto dos eleitores da cidade de São Paulo. Aliás, eu fico muito grato de ter recebido o apoio da Tabata Amaral. A Tabata, de pronto, e sem qualquer tipo de politicagem, foi ali um apoio sem pedir nada em troca, se colocou por convicção. Eu assumi, tem 3 propostas da Tabata que nós vamos implementar em São Paulo a partir do ano que vem, né, do programa de governo da Tabata. Uma delas é a rampa, né, para poder dar apoio a mães de crianças autistas que hoje estão abandonadas na cidade de São Paulo. A gente vê muita coisa na propaganda, mas quando uma mãe de criança autista precisa ir no CAPS ou na UBS, não encontra tratamento para o seu filho, não encontra acompanhamento adequado de educação inclusiva e especial nas escolas, não tem auxiliares, os professores não foram preparados para lidar com essa situação. A gente vai dar esse apoio, esse suporte completo para as mães de crianças autistas. Candidato, o senhor esperava mais do presidente Lula nesse primeiro turno e contará mais ainda com Lula no segundo turno? Olha, o presidente Lula, a única cidade que ele veio fazer campanha foi São Paulo. Participou de 3 eventos comigo no primeiro turno. Fiquei muito satisfeito, muito agradecido pelo presidente também ter feito comício comigo aqui no Campo Limpo, em São Miguel, ter participado de várias gravações, ter feito live e na véspera da eleição ter feito uma caminhada linda que nós fizemos na Avenida Paulista. O presidente Lula vai estar no segundo turno. Mas sabe onde eu mais espero o presidente Lula, Sheila? É o ano que vem, como prefeito, nos ajudando recursos para São Paulo. Eu até almocei com ele no domingo, que foi aniversário dele, e eu falei ao presidente, eu vou ser um prefeito chato, porque eu vou estar em Brasília toda semana com o Pires na mão pedindo recurso. Ele falou, Boulos, não leva o Pires, não, leva logo o prato, porque vai ter apoio para a cidade de São Paulo. E é isso que eu espero, uma parceria que nos ajude a completar o metrô da linha 5 até o Jardim Ângela, passando pela Comendador Santana, que implemente institutos federais, uma parceria que faça o corredor da Miguel Yunes, o Radial Leste, uma parceria que possa também garantir a implementação definitiva da Universidade Federal em Itaquera, que amplie o metrô da linha verde, ou seja, recursos do governo federal que vão nos ajudar a trazer o melhor. Ter parceria e ter o presidente Lula e o governo federal como parceiro vai ser decisivo
para a gente conseguir fazer o melhor governo que essa cidade já viu. Certo. A gente já está aqui encerrando, mas como o Megali já falou, teremos outras oportunidades. Essa aqui é uma entrevista de pós-primeiro turno, muito mais para falar de estratégia para o segundo turno. Teremos a oportunidade ainda de falar de propostas mais aprofundadamente. Antes de encerrarmos, o senhor já confirmou presença no debate da Band na próxima segunda-feira. Como é que está a expectativa? O que o senhor espera desse debate? Olha, vou estar na Band, vou ser o primeiro a chegar, viu, Sheila? Pode avisar o Mitre aí, que eu vou ser o primeiro a chegar. Manda a turma preparar o cafezinho, que eu já estou com vontade de ir nesse debate da Band, que você nem imagina. E vou fazer o debate como nós fizemos no primeiro turno, apresentando proposta, com a firmeza necessária, fazendo a comparação entre os candidatos, sempre de uma maneira equilibrada, respeitosa com quem está assistindo. Né? Nós certamente não vamos ver nos debates do segundo turno, pelo menos da minha parte, não sei do meu adversário, né, a agressão, a baixaria. Nós vamos ver, lógico, comparação, as críticas necessárias que têm que ser feitas, porque nós temos uma gestão muito ruim em São Paulo. Mas vou para apresentar proposta para o povo de São Paulo e vou estar aí na Band segunda à noite. Espero que o meu adversário não fuja, que ele anda querendo aí dizer que não vai participar dos debates todos. Espero que ele esteja também na Bandeirantes na próxima segunda. Candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, à Prefeitura de São Paulo. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Parabéns pela votação, assim como parabenizamos o atual prefeito. Parabéns por ter passado para o segundo turno. Boa campanha, que seja uma campanha limpa e civilizada. A gente está precisando muito, Boulos. Obrigado, Megali. Obrigado, Carla. Obrigado, Sheila. Obrigado a você que acompanhou a gente. Bom dia para todos e boa semana. Obrigada.